Olá pessoal, tudo bem por aí? Vamos conversar hoje sobre por quais motivos você tem que parar de querer ter razão. É muito comum as pessoas que adoram estar ali naquele lado do certo, daquilo que pensa que é o correto, a forma como ela age no mundo é a forma ideal tanto para ela quanto para os outros, diante de algum problema que ela esteja passando ou diante de algum objetivo que ela tenha traçado e algo saiu errado. Por que eu falo para você parar de querer ter razão? Esse desejo, ele traz muito sofrimento, porque as pessoas que querem ter razão o tempo todo, elas têm uma autocobrança muito grande, é muito excessivo esse lado até mesmo de querer ser perfeito, né, de querer alcançar a perfeição. Então, quando elas não conseguem ali ou convencer o outro daquilo que ela está pensando, daquilo que ela acha que é o correto, a forma de ser, de viver a vida, ela sofre muito, ela cai naquele padrão. Primeiro é de tentar convencer o outro, né, que a sua ideia é a correta, é a melhor para ambos. E ela não consegue se perceber ali no lugar de quem pode estar equivocado. O lado humano, né, das pessoas que querem sempre ter razão, ele é muito carente, né? E o que está inflacionado nisso? Essa defensividade, o que é? Ela utiliza esse lado da razão, esse lado da perfeição com uma certa rigidez para justamente poder se defender da vulnerabilidade, ou de ter que aprender algo, ou porque aconteceu alguma coisa dentro da sua história pregressa que ela teve que se adequar nesse padrão ali. Nossa, eu preciso sempre ter razão para eu não ser julgada pelo outro, né? Para eu não sofrer com esse julgamento. Esse lugar do querer ter razão, é importante vocês observarem o que tem por trás, não é, dessa história pregressa. Geralmente é muita dor. Vou contar um caso pessoal aqui para vocês, da minha história. Eu também tinha, não é, esse lado e fui evoluindo ao longo do tempo. Eu fui criada por pais, né? Mais o meu pai, nesse sentido, um pai muito rígido, né? Ele era extremamente opressor com essa questão das regras, ter que seguir direitinho, e ele era extremamente rígido. Ele não conseguia ter um meio termo, tá, gente? Não tinha flexibilidade quase nenhuma. Então, com isso, eu fui crescendo num padrão de rigidez, onde eu não podia errar, eu fui aprendendo ali no meu contexto familiar que eu precisava sempre estar certa para me cercar daquele medo da represália ou do não merecimento ali, se você fizer isso, eu não vou te fornecer determinada coisa. Se você for por esse caminho, você vai se virar sozinha. Eram mensagens ali que o meu pai trazia, né, dentro do meu contexto familiar, e isso foi me criando um medo, um padrão mesmo ali de rigidez. Eu sempre tenho que estar certa, eu sempre tenho que mostrar, né, nada pode sair do lugar, né, muita dificuldade, gente, em criar flexibilidade. E que bom que com o tempo, né, da minha evolução, até mesmo da minha profissão, né, ser psicóloga, hoje eu tenho um padrão de flexibilidade muito mais adequado, muito mais aprimorado, sustentável, né, na minha vida hoje. Mas foi só a partir do autoconhecimento que eu pude, de fato, ir lá curando as minhas feridas dentro da minha história, conseguindo tirar o chicotinho crítico, cobrador da razão, de sempre tem que estar ali no topo, né? E isso me trazia uma autocobrança gigantesca. E diante desse processo de aprimoramento, não é, pessoal, eu pude sair um pouco dessa lógica ali que não trazia saúde para mim. E não que eu tenha chegado a um nível de perfeição, né? Às vezes eu me cobro muito, performance, eu sou uma pessoa extremamente estudiosa, então eu me cobro sim, mas me cobro de uma maneira saudável,
e tenho muito mais flexibilidade em negociar quando eu quero apresentar uma ideia com o meu interlocutor, com a pessoa que eu estou conversando ou interagindo. Me conta aqui, você é essa pessoa e quer ter razão o tempo todo? Quais foram os prejuízos que você já teve ao longo da vida? Ter razão acaba afastando as pessoas de você. Às vezes também até as pessoas evitam, né, te contar sobre as coisas. E para você evoluir nesse processo, você precisa saber de onde é que vem, né, esse ritmo, esse contexto dentro da sua vida. Por que que você se exige tanto assim? Por que que o outro tem que concordar com você? Qual que é o medo que está por trás disso? Me conta aqui nos comentários um pouco da sua história e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!